Olá, pessoal. O objeto de conhecimento da aula de hoje será a propriedade dos radicais. Vocês começam a ver radicais desde o sexto ano. Então, hoje nós vamos ver suas propriedades. As propriedades dos radicais permitem simplificar e resolver raízes de qualquer índice. A radiciação é uma operação matemática que envolve um produto, multiplicação, cujos fatores são todos iguais em seu fundamento, isto é, uma potência. Nas potências é dado um número chamado base, que é multiplicado por si mesmo n vezes, n é o expoente. Na radiciação é feito o contrário. É dada a potência a fim de encontrar a base. Assim como todas as operações matemáticas, todo esse processo obedece a algumas propriedades, conhecidas como propriedade dos radicais ou propriedades das raízes. É aqui eu vou mostrar. O que é que diz a primeira propriedade dos radicais? A raiz enésima de um número elevada à enésima potência é o próprio número. Em outras palavras, essa propriedade trata das raízes em que o índice do radical é igual ao expoente do radicando. Então, no caso, pessoal, a primeira propriedade, aqui nós temos o radical, o radicando, o expoente do radicando e o índice radical. Então, quando o expoente do radicando e o índice do radical forem iguais, pessoal, o resultado vai ser igual ao radicando. Quem é o radicando aqui no caso? O índice é igual ao expoente do radicando. O resultado vai ser o radicando, que no caso é o x. A raiz enésima de um número elevado à enésima potência. No caso, pessoal, por exemplo, se a gente tivesse um exemplo assim, ó, 5, 4 e 4. Se for para a gente resolver isso aí, qual é o valor dessa radiciação aí? No caso, ó, será como o índice é igual, o índice do radical é igual ao expoente do radicando, ó, 4 e 4, o resultado vai ser o próprio radical, que é o radicando, que é o 5. Então, a primeira propriedade diz, quando o índice do radical for igual ao expoente do radicando, o resultado vai ser o próprio radicando, que no caso aqui, ó, o índice do radical é igual ao expoente do radicando, então vai ser igual a 10 aí. E o que é que diz a segunda propriedade? O índice de uma raiz pode ser multiplicado ou dividido por um número real qualquer, desde que o expoente do radicando também seja multiplicado ou dividido pelo mesmo número, matematicamente. Multiplicação ou divisão do índice de um radical e do expoente do radicando pelo mesmo fator. Pronto, nós temos aqui um exemplo, né? N, X e M. Quando tiver nesse caso aí, pessoal, você pode tanto multiplicar o índice do radical por, deixa eu supor aqui, por um número 2. E o expoente também, se eu multiplicar o índice por 2, eu tenho que multiplicar o expoente também por 2. É isso que diz essa propriedade. Que eu devo que multiplicar ou dividir pelo mesmo número. Tanto o expoente do radicando quanto o índice do radical. E jamais eu vou... Se eu multiplicar aqui por 2, aqui eu não posso multiplicar por 3. Tem que ser multiplicado pelo mesmo número. Isso é o que diz essa propriedade, como o exemplo que está aí, ó. Aqui no caso multiplicou por P. E aqui, se eu multiplico por P o índice do radical, eu tenho que multiplicar por P também o expoente do radicando. Multiplicar ou dividir. Aqui no caso, esse exemplo aqui foi dividido. Ó. Dividiu por P, dividiu por P. Isso é o que diz a segunda propriedade. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 15, 5 e 4. Como é que eu poderia fazer aí, ó? Eu vou colocar, repetir o radicando. Vou multiplicar aqui por 3, que vai dar 15. E vou multiplicar aqui por 3, que vai dar 12. Jamais eu posso multiplicar por números diferentes. Multiplicar ou dividir. Isso é o que diz essa propriedade. Terceira propriedade. Essa propriedade diz respeito às raízes de raízes. Considerando a raiz enésima da raiz enésima de um número, é possível obter o seu resultado utilizando o seguinte. Se você observar que nós temos
dois radicais. O que é que a gente faz aí? A gente vai colocar apenas um radical. Que no caso aqui eu vou colocar o radical, o radicando aqui é o A, e vou multiplicar o índice, N vezes M. Propriedade envolvendo uma raiz de algum radical. Por exemplo, aí, ó. Se eu colocar assim, 20. Qual era o resultado disso aí, ó? Eu sei que quando aqui não tem nada no índice, é um 2. Então, ficaria o quê? 20. Quanto é 2 vezes 2? 4. Então, isso é o que diz essa propriedade. A gente faz isso, tá? Outro exemplo. 7, que eu vou colocar um 3. Vai ficar, repete, radicando que é o 7. Aqui não tem nada, um 2. 2 vezes 3, 6. Quarta propriedade. O que é que diz a quarta propriedade? Essa propriedade trata das raízes em que o radicando é o produto entre dois números. Ela pode ser interpretada da seguinte maneira. A raiz enésima do produto é igual ao produto das raízes enésimas. Isso significa que a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Como assim? No caso, pessoal, aqui nós temos que esse índice aqui, ele serve tanto para o radicando A quanto para o radicando B. A gente faz só dividir. O índice é o N, vezes, radicando B, o índice também é o N. Um exemplo com números. 3 vezes 4. 3 vezes 4, aqui eu coloco 5. Como é que a gente resolve isso aí, ó? 3, o índice é o 5, vezes 4, o índice também é o 5. E a quinta propriedade. Essa propriedade é idêntica à anterior, mas se aplica à divisão de dois números quaisquer. Nesse caso, a raiz enésima da razão é igual à razão entre as raízes enésimas. Observe. Essa propriedade aqui a gente multiplicou, né? Aqui está multiplicando. A quinta propriedade a gente vai dividir. Aqui, ó, a fraçãozinha. Então, a mesma forma. Pede o radical, o A. Esse N serve tanto para o A, tá dividindo, quanto para o B. Ó. Um exemplo com números. Vou fazer o que? Vai ficar o radicando 8, o índice 5, dividido o radicando 3, o índice também é o 5. Então, essa quinta propriedade a gente faz isso. Então, pessoal, qualquer coisa tem no livro de vocês também, propriedade dos radicais. Tem lá explicações, mas se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar no PV.